No Instagram a galera acha os cursos. Acha. Tem o link da bio. Hoje é o Instagram para poder tudo. O Instagram, do Instagram você parte para tudo que a gente tem produzido. Tem canal no Telegram, tem lista de e-mails. O canal do YouTube a gente está desenvolvendo aos poucos, pegando alguns cortes das aulas e lançando lá. Maneiro. E aí, basicamente, o que a gente trabalhou nesse primeiro curso? Né? Eu fiz junto com o Guilherme, justamente porque ele tem uma pegada um pouco mais... A gente gosta de falar assim, né? Ele é o cara mais pentecostal da parada e eu sou o cara mais reformado, vamos dizer assim, né? Então a gente se completa nesse sentido. Legal. A gente falou um pouco sobre erros que têm a ver um pouco com essa questão de colocar as emoções ou então a animação do momento acima da sensatez. O Guilherme fala muito sobre você usar os dons espirituais de maneira desordenada, de forma que uma pregação, sei lá, de 40 minutos, quando você vai ver de conteúdo mesmo ali, você tem 20% do tempo. O resto é tudo manifestação de dons. E a manifestação dos dons, ela é válida, acredito nisso, só que tudo tem o seu momento. O momento da pregação é o momento onde você tem que ser inteligível ao seu público. E isso, muitas das vezes, não se dá através dos dons, e sim da exposição. A gente fala um pouco sobre testemunho não é pregação, porque testemunho não é pregação. Testemunho é testemunho, pregação é pregação, e tem gente que, infelizmente, confunde as coisas. A gente fala sobre o perigo de... Jargões. Jargões? Também, mas... assim, isso a gente tá sempre salpicando, né, entre as aulas. Ele tá preso, salpicando. Não, tô falando assim, não teve uma aula sobre jargões, vou colocar assim, né? Mas, assim, a gente sabe que tem gente que fala, não, se a pregação tiver fria e o pessoal não estiver dando um feedback, você dá uma rajada de línguas estranhas que você joga o pessoal pra cima. Não existe isso não, né? Não, aqui não, né? Isso aí eu tô viajando, Tive um sonho um dia desses aí. A gente pega um pouco sobre a questão de explicar e não aplicar. E aí trazendo um pouco mais aquela galera que fica muito na explicação, né? Sei lá, o cara vai pregar sobre a parábola do semeador. Aí ele fala sobre tipo de solo, tipo de semente, e água, em composição química, e biologia e não sei o quê. E aí o cara que tá na cadeira fala assim, ainda não entendi como isso se aplica a mim, sabe? Entendi. Então, aquela coisa muito, muito teórica e que não toca na vida das pessoas. A gente fala sobre o perigo de um entendimento correto, de um entendimento errado, que vai desembocar também numa aplicação errada, né? A gente usa um exemplo de Sansão bacana, né? Que tinha um camarada pregando sobre Sansão, e aí o pastor tava lá no carro dirigindo e tal, ouvindo a pregação de Sansão, e ele tá lá de noite lutando contra o sono. E aí o pregador lá na rádio pregando, você é como Sansão, você é forte. Aí, pastor, eu sou forte, eu sou como Sansão e tal. E se as dificuldades vierem, você vai destruir. Não, e se vier, eu vou cair para cima, eu vou matar, não sei o quê. E quando o leão aparecer na sua frente, você vai despedaçar o leão. Eu vou despedaçar o leão, eu sou Sansão, eu sou forte. E depois que você despedaçar o leão, você ainda vai comer o mel da carcaça, porque é o seu prêmio, é a sua recompensa. Aí ele parou assim e falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Ele leu o texto, mas ele não entendeu o contexto. Então, um entendimento errado desemboca numa aplicação errada. Se você lê o texto e não entender o contexto, você vai ensinar a sua igreja, o seu auditório a fazer coisa que não deve. Muito bom. Isso aí, entre outros exemplos. Puxinho. Muito bom, cara. Tu falou uma parada que acho que é muito importante isso aí, a galera ter essa noção, fazer a exegese certinha ali do texto, se preocupar com todo um contexto cultural da época, porque estava sendo apresentado aquilo, para você conseguir materializar o verbo da matéria para cá e eu poder aplicar. Isso aí, cara, muito bom. Galera, vai lá porque tem muita gente precisando, tá? Fica a dica aí, ó. Hoje também vou. Vou também olhar. Desculpa, Felipe. A gente cortou e ele não acabou de falar da plataforma, né? De como ele oferece os cursos dele. Então, isso aí. Isso. Hoje a gente tem esse curso. Tem um curso de pregação expositiva, que é um pouco mais completo que esse primeiro. Tem um terceiro curso chamado Parábolas de Lucas, que é uma análise toda cultural com os olhos do Oriente Médio do primeiro século sobre as parábolas. A gente entende os elementos da parábola do bom samaritano,
Fariseu e Publicano, Dracma Perdida, Ovelha Perdida, Filho Pródigo, Legal, Grande né? Banquete, com os olhos do Oriente Médio, que é uma coisa que faz toda a diferença. Se o texto foi falado em um momento histórico específico, para um público específico, usando elementos culturais específicos, como é que eu, com a cabeça do Brasil do século XXI, vou entender um texto do primeiro século sem mergulhar no primeiro século? Sem mergulhar ali naquele contexto cultural. Então a gente explica os elementos culturais, tudo ali que está dentro da parábola, para depois trazer o ensinamento correto de como que isso aplica nos dias de hoje. Esses são os 3 cursos que a gente tem hoje, e todos eles estão disponíveis numa plataforma online de entrega de conteúdo, de aulas, certificado, apostila, tudo. E o caminho mais fácil é lá pelo Instagram mesmo. Você clica no link da bio lá do Instagram, você vai ter os botões, você vai ser direcionado, você consegue se inscrever. Esses precisam ser graduais ou a pessoa pode fazer um, Não, pode fazer o outro? não são solto, graduais, não são são amarrados, soltos. São soltos. A gente obviamente indica. Se a tua pegada é mais, quer algo para pregação e tal, vai no de pregação expositiva. Se você quer algo mais voltado para interpretação, etc e tal, pega o Parábolas de Lucas, que vai te dar uma visão um pouco mais, assim, acadêmica, vou colocar, talvez, do assunto. E aí depois, se você quiser dirigir isso para pregação, você faz da maneira como você quiser. E aos poucos a gente vai soltando umas coisas aí. Como eu falei, né? 2 crianças e tal, pequeno é complicado de produzir conteúdo.